Olá, boa tarde. 4 bilhões e 100 milhões de reais. Essa pode ser a conta que o consumidor vai pagar pelo reajuste de 16,38% no salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que o presidente Temer autorizou e enviou ao Congresso. Os salários vão passar de R$ 33.763 para R$ 39.293. O teto do funcionalismo público é o aumento de R$ 5.500. A contrapartida vai ser a incorporação do auxílio moradia aos vencimentos dos juízes. Você vai ver também no Jornal da Assembleia de hoje. Ex-secretário de Saúde fala por mais de 3 horas aos deputados da CPI das Organizações Sociais de Saúde. Projeto de lei quer mais agilidade para a troca de máquinas de pagamento com cartões que apresentarem defeitos em lojas. Deputados, juristas e especialistas em direito de família debatem propostas de mudanças no processo de adoção no Brasil. Educadores discutem aqui no Parlamento o modelo estadual de escola integral. Projeto quer que distribuidoras de água divulguem situação dos reservatórios e o consumo dos clientes. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Só uma correção, eu falei há pouco que o salário, dos ministros vão para R$ 33.663 reais. Na realidade, o salário passa para 33 mil, eu falei 663 reais, passa para R$ 33.763 reais, que é o correto. A taxa de desemprego no país teve uma ligeira queda no trimestre encerrado em julho. Passou de 12,9% para 12,3%. Mesmo assim, o número de desempregados no país é enorme, 12 milhões e 900 mil pessoas. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Pelos cálculos do Instituto, a taxa de desemprego tem sido puxada aí pela geração de postos informais. Isso significa que falta trabalho para 27 milhões e 600 mil brasileiros. O número de pessoas desalentadas, que são aquelas que já desistiram de procurar emprego, subiu. Chegou a 4 milhões 818 mil pessoas. Começa daqui a pouco, na Assembleia Legislativa, uma audiência pública que vai debater o saneamento básico no país. Esse encontro vai ser no Auditório Franco Montoro, de onde fala agora, ao vivo, a repórter Priscila Silvério. Priscila, boa tarde para você. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Bom, hoje é o Dia Nacional de Mobilização contra a medida provisória do saneamento. Então, vários movimentos hoje se unem para discutir a MP 844 de 2018, que passa para as cidades a responsabilidade de contratar empresas privadas para fazer, então, o saneamento. Bom, essa audiência pública começa às 2 horas da tarde aqui no Auditório Franco Montoro. Sérgio. Olha, hoje tem eleição para a escolha do presidente e também do vice da CPI, que vai investigar os serviços de atendimento ao consumidor. Esse evento está marcado para acontecer no plenário Tiradentes. E a repórter Érica Rezende está aqui com a gente ao vivo e nos traz mais informações. Érica, boa tarde para você. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Esse é o principal objetivo desta CPI, que é investigar os saques, aquele serviço de atendimento ao consumidor, que é o principal canal de reclamação que o consumidor tem aí com as empresas. O que acontece é que esse canal muitas vezes não funciona. Há muita reclamação sobre o tempo de espera no telefone aí e o atendimento aí dessas queixas. Essa CPI, depois de formada, tem 120 dias para concluir os trabalhos e hoje, portanto, tem eleição para o presidente e vice-presidente aqui no plenário Tiradentes a partir das 2h30 da tarde. Sérgio. Obrigado, Érica. Os deputados da CPI que investigam irregularidades em contratos de organizações sociais da saúde em São Paulo voltaram a se reunir aqui na Assembleia Legislativa. E um dos ouvidos foi o ex-secretário estadual de saúde, Davi Uip. A repórter Silvia Garcia acompanhou essa reunião. A CPI, que investiga irregularidades nos contratos com as organizações sociais de saúde, recebeu 2 oitivas na tarde desta quarta-feira. A primeira delas foi a do ex-secretário de Saúde do Estado, Dr. Davi Uip. Ele fez uma breve apresentação sobre como a secretaria formalizou contratos com as organizações. Davi Uip foi secretário de Saúde de 2013 a 2018, mesma época que as OS acumularam 28 bilhões de reais recebidos do governo do Estado. Eu nunca tive conhecimento de algo que descumpriu a lei.
Foram mais de 3 horas de oitiva. O ex-secretário falou sobre salários citados de alguns médicos de organizações sociais que chegam a atingir a casa dos R$90 mil. Eu sou co-signatário de um decreto junto com o governador e eu e outros secretários. Esse decreto é do dia 31 de março de 2017, que o limite dos salários é o limite do salário do governador. Então é a lei que vale, é a lei que eu executei. Sobre taxa administrativa, Davi Wippe diz ser totalmente ilegal. Há uma portaria do ex-secretário Giovanni Tcheghi, de 2012, dizendo que não há a possibilidade de cobrança dessa taxa de administração. Então nós seguimos a lei, não é possível uma portaria que fala sobre isso. Quarteirizações. Eu não entendo que as OS, naquilo que eu tenho conhecimento, quarteirize, porque eu não acho que as OS sejam terceirizadas. Na minha leitura é uma parceria, é um contrato de gestão, totalmente diferente de outros tipos de convênios. Então eu não entendo que a nossa parceria com as OS sejam terceirizadas, por isso eu não entendo a quarteirização. Antes de terminar, ele completou sua fala dizendo que apesar dos problemas detectados pela CPI, acredita que o modelo de organização social funciona. É um modelo de gestão escolhido pelo partido que eu represento, eu sou do PSDB, e assim que é, não tem nenhum problema, acho que vai muito bem. Não em detrimento de outras formas de gestão. A administração direta é muito competente, o auxílio de fundações também é uma das formas de gestão. Na segunda parte da reunião, a CPI recebeu a oitiva do representante do IABAS, instituto que administra 69 unidades de saúde na capital e recebe R$21 milhões por mês. O representante do IABAS respondeu a todas as perguntas, inclusive sobre o Pronto Socorro Santana. O contrato da Prefeitura de São Paulo com o lugar começou há um ano. Na ocasião, 97 funcionários foram demitidos e o Pronto Socorro ficou sem atendimento. Houve um questionamento dos médicos por uma redução da TLP, da tabela de lotação profissional. Ocorre que o IABAS atende essa tabela. Houve uma redução entre o número de profissionais anteriores ao nosso contrato e o número de profissionais estabelecidos pelo contrato. Quando a Prefeitura determinou o número de médicos para o contrato, que é de responsabilidade do Instituto, ela estabeleceu um número de médicos. Obviamente, a gente não pode colocar um número de médicos maior do que o previsto no contrato de gestão. E a busca é, obviamente, para que esse número seja atingido. E é o que o Instituto faz. A taxa administrativa voltou a aparecer na oitiva do vice-presidente do IABAS. Desta vez, Luciano usou um outro nome, custeio administrativo. O que há são custeios administrativos. Obviamente, cada instituição tem que custear a administração daqueles contratos. E esse custeio é feito por cada item de despesa apresentado na proposta, no plano de trabalho, aprovado e fiscalizado durante o curso. Taxa de administração, não há. A CPI termina no próximo dia 17 de setembro. Até lá, pretende ouvir mais 20 pessoas, inclusive o atual secretário de Saúde, Marco Antônio Zago. 271,4% de juros ao ano. Essa é a taxa do cartão de crédito rotativo cobrado pelos bancos. Apesar de muito alta, é a menor taxa cobrada desde outubro de 2013. A taxa do cheque especial também caiu, foi para 303,2% ao ano. E acreditem, é a menor taxa desde março de 2016. A audiência pública aqui na Assembleia Legislativa debateu a situação dos aprovados em concurso público da Fundação Casa. Eles esperam a convocação para o trabalho desde 2015. Iniciado em setembro de 2014 e homologado 4 meses depois, o concurso selecionava profissionais de diversas carreiras, como agentes administrativos e operacionais, assistentes sociais, professores, enfermeiros, nutricionistas, médicos e engenheiros. Pedro passou em primeiro lugar para atuar como engenheiro civil. Até hoje, espera pela convocação. Conheço bastante gente que largou o emprego com a expectativa de ser chamado no concurso e também não foi, então é complicado. Mas o dano psicológico para mim foi a coisa mais impactante. Juliana também priorizou a carreira pública e conta que a expectativa é frustrante. Residências multiprofissionais eu deixei de prestar, alguns cursos, pós-graduações muito longas, eu fui abrindo mão por uma expectativa de que iria chamar. E os prejuízos não param por aí. Este funcionário da Fundação Casa conta que a falta de trabalhadores
trazem segurança. Você tem unidades aí que você tem a média de 65 adolescentes e às vezes você tem 2 funcionários apenas da segurança para fazer essa contenção. Então é muito pouco, ou seja, é impossível manter uma disciplina. Representantes de sindicatos também participaram das discussões. Nós temos lá um trabalho muito árduo, porque nós temos que cuidar desse adolescente em conflito alheio e, ao mesmo tempo, lutar para devolvê-lo para a sociedade, ressocializá-lo. E o governo não apoia essa ressocialização. Estamos vivendo, desde 2013, que não existe contratação. Isso dificulta muito o cumprimento da missão da Fundação Casa, porque dificulta a questão da segurança. Educadores discutem aqui no Parlamento Paulista o modelo estadual de escola integral. Nós voltamos em um minutinho. Até já. A reunião marcada para hoje no plenário Tiradentes vai definir os nomes do presidente e do vice da CPI, que vai investigar as empresas de telemarketing de São Paulo. Quem traz agora ao vivo os detalhes para a gente é a repórter Érica Rezende. Érica, você. Exatamente, Sérgio. Sabe aquelas empresas que ficam ligando para o nosso telefone sem parar? O objetivo desta CPI é investigar a atuação dessas empresas, porque aqui em São Paulo existe uma lei estadual que criou um cadastro de bloqueio, né, do telefone. O consumidor pode bloquear o telefone para receber essas ligações e isso não está sendo cumprido. Essas empresas vão ser investigadas aí pelo descumprimento da lei. A reunião, portanto, hoje às 15h no plenário Tiradentes, para a escolha do presidente e vice-presidente desta CPI. Sérgio. Obrigado, Érica. O projeto Amigo das Crianças está completando 15 anos e tem homenagem aqui na Assembleia Legislativa. Quem traz mais informações para a gente aqui ao vivo é a repórter Priscila Silvério. Priscila, você. Sérgio. Bom, então, a instituição ela trabalha pautada nas diretrizes do Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito da Criança e do Adolescente, a convivência familiar e comunitária. Bom, a atuação do Instituto é ali na região de Pirituba, zona oeste da capital paulista. E são vários programas dentro desse projeto com o objetivo de desenvolvimento pessoal e social de toda a família. Então, essa homenagem vai começar às 19 horas e vai acontecer no plenário José Bonifácio. Sérgio. Obrigado, Priscila. Representantes de diversos setores da educação se reuniram aqui na Assembleia para debater o modelo estadual de escola integral. Na avaliação de especialistas, o sistema em vigor desde 2012 diminuiu o número de alunos em sala de aula por causa do fechamento de cursos noturnos. Os números apresentados pelo Instituto Locomotiva revelam a situação da escola de tempo integral no estado de São Paulo. Segundo pesquisa, 69% dos estudantes afirmaram não ter participado da decisão sobre a adesão da escola. Apenas 1/4 dos que foram ouvidos entre professores, pais e alunos acredita que o processo de adesão foi totalmente democrático. A maior parte dos alunos e dos pais que já estavam nas escolas não se sentiram plenamente envolvidos nesse processo e também uma demanda deles para que toda a comunidade se sinta mais valorizada lá dentro, né? Os professores mais valorizados, os pais e os alunos mais envolvidos nas decisões no dia a dia. A reunião ainda levantou números sobre a inclusão. 25% dos estudantes acabaram abandonando a escola por motivos de trabalho. A notícia boa fica por conta da avaliação dos entrevistados em relação à educação em geral. 2/3 disseram que a educação é melhor em escolas desse modelo. A presidente da APOESP, o Sindicato dos Professores de Ensino do Estado de São Paulo, ainda ressaltou a situação das crianças mais novas. Por que essa escola de tempo integral ela não é implantada, por exemplo, nos anos iniciais, né? Que é quando a mãe mais precisa, inclusive. Porque na terminalidade, no ensino médio, que eu saiba, a situação do Brasil não melhorou, né? Ao ponto de você dizer, olha, os filhos e filhas da classe trabalhadora não precisam trabalhar, eles precisam trabalhar. Hoje, o estado de São Paulo tem 308 escolas de tempo integral, atendendo aproximadamente 152 mil alunos da rede estadual de ensino.
Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, divulgou uma pesquisa feita entre estudantes brasileiros. E a conclusão é preocupante. 1 em cada 5 alunos do ensino básico está atrasado pelo menos em 2 anos. Em números absolutos, dos 35 milhões de alunos matriculados nos ensinos fundamental e médio, 7 milhões têm um atraso escolar. A Unicef constatou que o maior atraso escolar é de estudantes das camadas mais vulneráveis e mais pobres da população. Na hora de fazer uma compra e pagar com o cartão, as máquinas usadas para esta finalidade muitas vezes não funcionam ou apresentam algum tipo de problema. Mas um projeto de lei em tramitação aqui na Assembleia quer pôr fim a essa situação e determina um prazo de 48 horas para que as empresas fornecedoras desses equipamentos façam a troca ou consertem estas máquinas. Os cartões de débito e crédito estão cada vez mais substituindo o dinheiro vivo. As cédulas e as moedas só para os gastos de menor valor, segundo a Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito. Mas as tais maquininhas têm deixado muita gente na mão por aí. Quem já enfrentou problemas com os leitores de cartão na hora de pagar uma compra, conta qual é a sensação. Tem que sair para o banco para sacar e voltar, aí não tem jeito. Quem não está lendo o cartão, então você compra em outro lugar. A advogada da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, fala quais são as obrigações das empresas fornecedoras de máquinas de cartão de pagamento, bem como os direitos dos compradores. A obrigação que elas têm é de prestar um serviço, né, com o mínimo de qualidade que se espera de um serviço que está no mercado. Não só. Então, quando a gente fala de qualidade, a gente está falando também de segurança naquela transação comercial, naquela transação ali, justamente que é necessária para comprar o produto ou contratar aquele determinado serviço. O projeto de lei na Assembleia Legislativa estabelece prazo de até 48 horas para as empresas fornecedoras de máquinas de cartões de pagamento consertarem ou trocarem os terminais que apresentarem defeitos. Às vezes tem bastante problema nas maquininhas, que às vezes acusa lá que não passa, fica lá analisando, tem bastante problema. Aí eu dou preferência em sacar o dinheiro e pagar direto com dinheiro mesmo, porque dá muito problema passar em débito. Depois do intervalo, você vai ver que deputados, juristas e especialistas em direito de família debatem propostas de mudanças no processo de adoção no Brasil. Voltamos em um minutinho, até já. Hoje, às 8 da noite, uma sessão solene aqui na Assembleia vai prestar homenagem à comunidade judaica. Nós vamos conversar com a repórter Érica Rezende, que volta aqui ao Jornal da Assembleia com mais informações desse evento. Érica, você. Além de homenagear a comunidade judaica, essa sessão solene também vai entregar o colar de honra ao mérito a Ana Schwartzman, que é presidente de honra do Centro Israelita de Apoio Multidisciplinar. É uma instituição que ajuda aí há mais de 50 anos a cerca de 250 crianças e adolescentes com deficiência intelectual. Esta cerimônia está marcada para logo mais, às 8 da noite, no plenário Juscelino Kubitschek. Sérgio. Obrigado, Érica. O Ministério da Saúde decidiu criar o segundo dia D da campanha nacional de vacinação contra o sarampo e a poliomielite. Vai ser no próximo sábado. Um balanço do Ministério revela que mais de 3 milhões e 300 mil crianças entre 1 e 5 anos de idade ainda não foram imunizadas em todo o país. E o sistema Cantareira, que abastece 7 milhões e meio de habitantes da Grande São Paulo, está hoje com 37,1% de sua capacidade. Projeto de lei em estudos aqui na Assembleia quer obrigar as distribuidoras de água a divulgar a situação dos reservatórios e também o consumo dos clientes. A informação antecipada sobre os níveis das represas pode ajudar a população a economizar água. O ano de 2014 representou um marco para o Brasil, sobretudo para a região sudeste. Como resultado de uma forte seca, foi instalada uma verdadeira crise da água no país, o que gerou a queda dos níveis dos reservatórios de abastecimento de grandes cidades, com destaque para a cidade de São Paulo, que viveu um de seus momentos mais dramáticos em toda a história. Como resultado da forte crise, moradores, principalmente da capital, enfrentaram um aumento nas tarifas das contas de água e um racionamento no abastecimento.
ou a falta d'água, ou o consumo excessivo com uma conta também alta para se pagar, né? Quem viveu tudo isso de perto aprendeu a não desperdiçar água, mas ainda sente falta de um controle nos gastos. A população sabendo exatamente desta consciência do gasto da água, ela teria uma consciência melhor. Um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa de São Paulo estabelece que as empresas distribuidoras de água no estado disponibilizem em sua página na internet, de forma clara e precisa, informações como a que diz como está o nível dos reservatórios, o volume de água consumido por cada cliente, gráfico de projeção de consumo para os próximos meses e outros itens. Às vezes você consome mais em determinada época do ano, em uma época do ano você pode economizar mais, você sabendo quanto que você está gastando, é um incentivo até para você economizar também. Isso tudo é benéfico. Levantamento da Secretaria Estadual de Saúde revelou que o número de mortes por febre amarela quadriplicou em São Paulo. No ano passado, foram 38 mortes provocadas pela doença. Esse ano, até o dia 17 de agosto, esse número pulou para 176 mortes. Os postos de saúde ainda oferecem doses da vacina contra a doença. A meta do governo era imunizar 95% da população, mas a campanha só atingiu 70% das pessoas. Deputados, juristas e especialistas em direito de família se reuniram aqui na Assembleia Legislativa para debater as propostas de mudanças no processo de adoção no Brasil. A reportagem é da Silvia Garcia. O projeto de lei cria o Estatuto da Adoção de Criança ou Adolescente. A ideia deste PLS de número 394 do ano passado nasceu para simplificar o sistema, considerado lento, e para evitar que as crianças envelheçam sem conseguir uma nova família. Uma audiência pública na Assembleia Legislativa de São Paulo reuniu especialistas e juristas da área para discutir o PLS. Segundo o desembargador e magistrado da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de São Paulo, Dr. Reinaldo Sintra, o projeto de lei do Senado não vai ajudar na adoção de crianças. Na minha avaliação, ela objetiva tirar as crianças pequenas das famílias para que essas crianças atendam o desejo dos adultos, que é ir para a adoção. Os adolescentes, as crianças mais velhas, infelizmente essa legislação não irá ajudar em nada. Este especialista inglês também não concorda com o PLS 394 e ainda completa que as crianças mais velhas serão as mais afetadas. A problemática são as crianças e adolescentes principalmente acima de 10 anos, que não conseguem uma convivência familiar, e a adoção tem se demonstrado. Então nós precisamos sensibilizar a sociedade para a possibilidade da adoção destes adolescentes, de pessoas tomar isso como uma vocação na vida, né, de oferecer esta vida para os adolescentes e garantir uma certa convivência para estes adolescentes. A proposta do Senado está na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, aguardando o recebimento de emendas. O Jornal da Assembleia desta quinta-feira termina aqui. A gente se vê de novo amanhã a partir do meio-dia. Até lá e ótima tarde para você.